Olá, mulheres poderosas. Vocês estão bem? Eu, particularmente, estou muito bem, muito feliz. Por quê? Porque hoje tem vídeo. Vídeo maravilhoso para você. Nós vamos hoje estar falando sobre a significação do não. Você já parou para pensar a significação do não em nossas vidas? Sim, na sua vida. Nunca parou? Pois vamos hoje conversar sobre isso. A significação do não é tão importante que faz com que você tenha esse resultado que você tem hoje. Esse resultado que você tem hoje tá bom? Tá legal? Pois você saiba que o não foi importantíssimo para você chegar aonde você está hoje. Por quê? Porque nós transformamos em palavras. Você sabe que palavras é o que se coloca no nosso consciente, né? Mas nós transformamos em imagens no nosso subconsciente. O subconsciente, ele não vê palavras, ele vê imagens. Se você pensar aí, manga, abacaxi, porta, carro, casa, tá vendo? Vai aparecendo imagens na sua coisa. Por quê? Porque já está impregnado no nosso subconsciente, na nossa raiz. Nós já gravamos lá. E o subconsciente é que nos mostra a imagem. Mas o não tem significação linguística. Se eu digo para você, não, tá vendo? Não tem significação linguística. Se eu disser a você, não pense em casa, não pense em porta, não pense em manga. Pensou? Sabe por que você pensou? Porque como não tem significação linguística, ele vai buscar o quê? A palavra que você pediu para ele não pensar. E é isso que acontece em nossas vidas. Por nós estarmos no Brasil e o Brasil estarmos na parte ocidental do planeta, porque existe a ocidental e a oriental. A oriental, ele trabalha muito a positividade. Se você pegar um oriental, ele fica até assim, né? Ele fala muito, até na positividade. Se você for ler uma linguagem oriental, ela é de cima para baixo, né? O Oriente escreve assim. Nós, ocidentais, escrevemos assim. Então nós amanhecemos o dia, se formos ler alguma coisa, já estamos dizendo o quê? Não. E isso acontece desde pequeno. No livro de Napoleão Hill, tem um episódio que ele fala que uma criança de 0 até os 5 anos de idade, ele leva em torno, por dia, 500 não. Tu já paraste para pensar nisso? O tanto de não que eu levei, o tanto de não que você levou e o tanto de não que nós passamos para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente nunca se preocupou. Nós nunca não nos preocupamos com o que mandamos, a frase que nós mandamos para a nossa consciência, para os nossos pensamentos. E nós sabemos que o pensamento é o que move a nossa vida. Tudo que foi construído no mundo é em forma de pensamento. Aí tu imagina a nossa vida como foi transformada, toda em não. Se eu penso, se eu chego para o meu filho, tenho 2 filhos, meus filhos estão discutindo, e eu chego para ele e digo assim, não arei com sua irmã, não brigue com sua irmã. Ele vai fazer o quê? Brigue com a sua irmã. Se eu digo a ele, trate bem a sua irmã, ele vai fazer o quê? Tratar bem a sua irmã. Então nós temos que começarmos a mudar a forma que falamos. Só isso. E isso eu aprendi nos meus livros, nas minhas conversas, nos meus encontros com as mulheres poderosas. Lá em 2002, 2003, quando eu fui para outra cidade, onde eu estava com um casamento falido, 2 filhos, uma cidade que eu saí de 500 mil habitantes para 100 mil habitantes e que não estava começando uma vida nova, já era jornalista, mas estava começando uma vida nova e fazia aquele famoso procurava o caminho e não achava. Então, como eu procurava o caminho e não achava, qualquer caminho para mim servia. E isso eu não queria. O que eu fazia? Busquei ler, busquei me especializar, busquei conversar. Então formamos grupos de mulheres, onde cada mulher tinha um determinado ponto da sua vida que precisava melhorar. E foi neste ponto aí que nós focamos. Então se você tem algum ponto da sua vida, seja saúde, relacionamento, profissional, dinheiro, família, o que for, você foca nele e começa a trabalhar nessa área. Começa a usar essas técnicas que nós estamos ensinando para mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E a minha mudou completamente. Em menos de 1 ano, tudo que eu estava passando estava completamente transformado. Eu estava em outro emprego,
Aliás, fui para o mercado de trabalho e fui ser funcionária, coisa que eu nunca tinha sido. Eu sempre trabalhava na minha empresa. Não que eu abandonei ela, pelo contrário, ela deu um foguetão. Ela cresceu a olho nu e que eu vi minha vida que estava lá naquela época, que eu vivia casada, de binóculo, entendeu? As dificuldades foram desaparecendo. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar de uma forma onde eu começava a fazer o quê? Subir a minha autoestima. Tentava fazer uma forma certa de falar uma frase correta, substituir o não, tirar o não da minha vida, para poder fazer com que o meu cérebro, que era a palavra, se transformasse numa imagem e ela se materializasse. Porque nada mais é do que isso. Você colocar no seu consciente, que são as palavras, para ser impregnado no seu subconsciente, que são as imagens, e as imagens se materializar através da emoção. E eu precisava da emoção, eu precisava subir minha endorfina, subir minha autoestima. E como era que eu fazia isso? Hoje eu tenho técnicas melhores, muito melhores, que vou ensinar você lá na frente. Mas eu aprendi uma forma maravilhosa que vou passar hoje para vocês. Eu estava numa casa enorme, né? Tinha menino, periquito, papagaio, um monte de gente. Minha casa não parava, mas eu precisava eleger um canto aonde eu conseguisse fazer com que eu começasse a subir minha autoestima. E fiz o quê? Elegi um escritório dentro de casa. Todos nós temos um escritório dentro de casa, é só nós buscarmos. Hoje eu tenho meu escritório, faço minha meditação, converso lá, mas também ainda tenho meu escritório individual, que no decorrer do dia, quando amanhece, eu pulo logo da minha cama, porque antigamente, na época de separada, eu deitava, abria os olhos, já vi o quê? A negatividade na minha vida, porque quando você está negativo é só o que vem. Se seu filho atrasa, você não pensa que ele arranjou uma gata e está conversando muito mais tempo. Pelo contrário, você só pensa em desgraça. Aconteceu alguma coisa. E pior ainda, se você ligar para ele e ele não atender, meu Deus, o mundo se acaba. É dessa forma. Por quê? Porque a negatividade está na nossa vida já está impregnada no nosso subconsciente. E a gente só pensa primeiro nas coisas ruins para depois pensar nas coisas boas. E nós temos que transformar isso. Isso é fácil? Não é fácil, mas se criar hábitos. Assim como você criou o hábito de aprender a dirigir, você tem que criar esse hábito na sua vida. E foi assim que eu fiz. Elegi meu escritório. Qual foi? O banheiro. Isso, todo mundo tem banheiro na sua casa. Você não tem banheiro na sua casa? Então eleja ele como seu escritório, porque quando você grita de lá, estou no banheiro, ninguém vai lhe aperrear. Ninguém vai lhe incomodar. E você vai conseguir fazer com que a sua endorfina melhore. Como? Amanhece o dia, mas escolhe uma música, mas uma música maravilhosa. Escolhe e coloca aqui para nós. A partir de hoje nós vamos fazer uma playlist maravilhosa para nós mulheres. Todas, uma vai ajudar a outra, colocando aqui nos comentários. Coloca aí, assiste o vídeo e compartilhe comigo conversando. Então onde é que você vai fazer? No comentário. Coloca uma música que marcou sua vida, que deixa você feliz e deixa alegre. É essa que você vai levar para o banheiro, junto com o seu celular. Celular você tem, porque você está me vendo. Se você está me vendo é porque você tem um celular. Então você vai colocar lá a música. E conforme você vai tomar banho, você vai repeti-la. Você vai cantar essa música. Por quê? Porque a endorfina vai alimentar toda a sua corrente sanguínea. Esse hormônio maravilhoso que vai fazer com que a sua autoestima suba. E quando você abrir a porta do banheiro, tomar daquele banho cheirosinha e com sua autoestima lá embaixo, lá em cima, lá embaixo nunca, lá em cima, você quando abrir a porta do banheiro vai dizer bom dia, aquele bom dia maravilhoso. Por quê? Porque a endorfina que sobe dá uma sensação de felicidade, uma sensação de prazer. E você vai ver, porque muitas vezes a gente tá triste quando coloca uma música legal, menino, na mesma hora, a nossa sensação muda. E isso é muito bom. Então você vai pegar, passar o dia todo. No final do dia, tá aqui as 3 dicas. No final do dia você vai pegar um caderninho ou vai deitar na sua cama e vai lembrar qual é a primeira coisa maravilhosa que aconteceu no seu dia. Porque tenho certeza que se aconteceu coisa ruim, tudo bem. Mas tenho certeza que tem uma coisa maravilhosa que aconteceu e que muitas vezes a gente não enxerga. E ela a gente vai agradecer. Ai, gente, obrigada, Pai, pelaquela coisa maravilhosa que me aconteceu. Hoje eu encontrei uma amiga. Hoje eu consegui fazer toda a minha atividade do trabalho. Hoje eu consegui fazer um bolo ainda dentro de casa. Ai, hoje eu tive mais um tempinho para descansar. Então, cada coisa dessa é um motivo para agradecer. E nós temos que ser gratos. Porque a gratidão faz com que hormônios de saciedade, hormônios de felicidade percorram o nosso corpo. E nós vamos dormir também com a autoestima legal. Segundo ponto, aquele ponto que baixou um pouco sua autoestima,
que foi uma coisa desagradável que aconteceu, uma oportunidade de melhoria e que você não conseguiu controlar muito a situação e ficou por ali e o resultado não foi legal, então esse você vai analisar. Porque tudo na vida nossa a gente tem que analisar. Seja bom ou seja ruim, nós temos que analisar. Até porque você controla a sua vida. Você é a capitã que manda a ordem certa para a casa de máquinas. Então, se essa coisa, imagine se você manda com forma de sentimentos negativos, com sentimentos de raiva, com sentimentos de angústia. Isso é muito ruim para você. E isso não vai fazer com que você atraia coisas boas. Porque se você só pensa no ruim, vai atrair o quê? O seu resultado fica ruim. Então, o que está sendo o seu resultado é o que você pensa. Então, isso tem que ser mudado. Então, você vai pensar, se você vê que pode, como era que eu poderia fazer isso de outra forma? Como era que eu poderia ter agido? E se deu certo, se você teria como agir de outra forma, se tem como você voltar e tentar resolver a situação, se também não tem, colega, deixa pra lá, esquece, bota no mar do esquecimento e nem pensa nisso. Não fica martelando na sua mente, porque isso vai lhe trazer hormônios que você não vai gostar e vai levar a você a resultados que você nem imagina e que você vai detestar o resultado. Então isso você esquece. Terceiro ponto, aquele ponto, porque todo dia nós temos alguma coisa que a gente ia fazer e a gente não conseguiu fazer. Então este ponto chama-se procrastinação. Este ponto aí, você vai pegar ele, o que eu deixei para amanhã, que eu posso fazer hoje. Você vai colocar como primeiro ponto. Ele é o primeiro que você vai fazer. Quando você sair do banheiro, linda, maravilhosa, você vai fazer ele o primeira atividade do dia. Você vai ver como a sua vida vai começar a mudar. Aquela música maravilhosa, pode ser qualquer um, pode ser um samba, uma música evangélica, uma música religiosa, um pagode ou um sertanejo, o que você gosta. Coloca aí, compartilha com a gente, porque com certeza você já está com a minha primeira aí. A primeira que compartilhou foi eu. Então nós vamos fazer uma playlist maravilhosa e fazer com que cada dia mais a nossa endorfina suba e a gente atraia coisas boas. Sabe por quê? Porque a nossa autoestima vai aumentar e nós vamos estar olhando com outro olhar para o dia que começa. E se nós fizermos isso todos os dias e transformarmos isso em hábitos, com certeza você vai só atrair coisas boas para você. E você vai conseguir ter uma vida próspera, uma família feliz, uma saúde perfeita. E coisas boas vão acontecer na sua vida, assim como acontece na minha. E que eu tenho certeza que estou dividindo com você. Gostou do vídeo? Compartilha. Não esquece da música. Coloca aqui embaixo, viu? Porque eu quero fazer uma playlist e vou fazer com a sua contribuição. Beijo grande. Até a próxima.